Esse louvor é maravilhoso, né? E nós vamos falar hoje sobre promessas. Todos nós aqui temos promessas na nossa vida. Mas como é que nós estamos reagindo? Como é que nós estamos cuidando delas e como é que nós estamos esperando elas? De que forma? O livro de Mateus, capítulo 1. Nós estamos na semana ainda das mães. Já passou, mas ainda estamos quentinhas. Então eu quero falar de uma mulher. Uma mulher muito importante. Diz assim: livro da geração de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. Só até aqui. Amém? Amém. Nós vamos lá para o livro de Gênesis 38. Que vai falar da história de uma mulher chamada Tamar. O título fala Judá e Tamar. Judá é um dos 12 filhos de Israel, Jacó. E Jacó e Judá, ele é filho de uma descendência. Ele é bisneto de Abraão. Abraão gerou a Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá. E Judá de Tamar gerou a Zerá. E fala assim: aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Esse livro, esse capítulo, ele está no meio da história de José. Judá é um dos filhos de Jacó e foi o irmão que deu a ideia para não matar o seu irmão e sim vendê-lo. E esse homem, ele casa-se com uma mulher cananeia e ele tem 3 filhos. Fala que a mulher dele deu à luz ao primeiro filho chamado E tornou a conceber e deu à luz e chamou o segundo de Onã. E concedeu e deu mais um filho a Judá com o nome de Selá. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primeiro filho. Gostaria que vocês me acompanhassem. Ele arruma uma mulher para o seu primeiro filho com o nome de Tamar. E eles se casam. Essa mulher, de suma importância na família, mesmo porque a gente sabe a importância que tem o primeiro filho nessa época, né? Para nós é uma alegria muito grande, mas a gente não tem a cultura e o costume que antigamente tinha, assim, do primeiro filho ainda sendo homem. Então, o primeiro filho de Tamar, com Sua, se chama E ele arruma uma mulher chamada Tamar para casar-se com seu filho. E, porém, o primogênito de Judá, a Bíblia fala que ele era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então, nós estamos falando aqui de uma mulher que teve a graça, a felicidade, eu quero dizer assim, porque a gente sabe que é uma família extremamente importante, não só para aqui, como para Deus, porque é uma família que faz parte de uma promessa.
Promessa essa feita a Abraão. No livro de Gênesis, não precisa abrir, Gênesis 12 fala que o Senhor fez uma promessa a Abraão. 2:2 diz assim: eu fartei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias. Então, essa mulher, ela entra em uma família abençoada por Deus. Como sendo mulher do primeiro filho de Judá, ela tem a missão de quê? Esse casal tem a missão de continuar a semente de Judá, a semente de Abraão, a semente de Isaac, a semente de Jacó. Porém, a vida estava indo muito bem na vida dessa mulher, muito feliz por estar entrando nessa família abençoada, né? Nessa família escolhida por Deus, né? Para ser a diferença na terra. Só que fala aqui que o seu esposo ele era mau, ele fazia coisas, e o Senhor se desagradou disso e o matou. Então essa mulher fica viúva. Que tristeza, né? Porém, eu acredito que ela passou por uma grande tristeza, mas ela tinha um respaldo, né? Apesar da tristeza de ter perdido o marido, e não é só o fato de ter ficado viúva, ela ficou viúva sem filhos, ela não conseguiu, eles não conseguiram trazer a semente deles, então ela ficou viúva e sem filhos. Era humilhação em dobro. Não era só o fato de estar viúva, porque estar viúva nessa época era horrível, porque ela estava... Qualquer outra mulher poderia estar para sempre da viuvez. Mas na época existia uma cultura, existia um termo chamado levitário. O que acontecia? O que significava o levitário? Significava que quando um homem casasse com uma mulher e este homem morresse, o primogênito morresse, e não tivesse filhos e houvesse outro irmão, esse outro irmão assumiria a viúva e daria um herdeiro para o irmão que morreu. E assim o Judá fez. Com a morte de Judá disse a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Havia uma condição, não era assim tão simples. Ele teria que casar, tomar a mulher uma única vez. E dessa única vez, dar um descendente para o irmão que morreu. E teria que ser feito isso. Porque era uma cultura. A família que não fizesse isso era uma vergonha. Então, vai. Só que ele assume Tamar. Só que a Bíblia vai dizer que Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Por quê? Porque a descendência não ia ser dele, ia ser do irmão que morreu. E aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. A regra era clara, a lei era clara. Ele tinha que dar a descendência do irmão mais velho, que tinha morrido. Só que ele, para evitar isso, ele joga o sêmen na terra. Imagina para essa mulher que acreditava que está tudo bem, a felicidade voltou no lar, mais uma vez ela foi assumida, agora ela ia conseguir
frutificar sua semente, ela ia conseguir ser mãe, ela novamente ia conseguir seguir em frente. Aí ela pega um homem mau caráter e começa a fazer coisas horrendas, né? Novamente ela volta à humilhação. Novamente ela volta a sofrer, né? Pela segunda vez, né? Algo tão humilhante. Porém, a gente sabe que nós seguimos um Deus que ele é justo, que ele vê todas as coisas. Às vezes a gente passa por tanta humilhação, né? A gente passa por tanta afronta. E às vezes a gente fica chateado, a gente fica magoado, a gente quer resolver com o nosso próprio pulso, né? Com a nossa própria força. E a gente esquece que nós servimos um Deus que ele é justo, Deus de justiça. Em nenhum momento na Bíblia eu vejo nenhum relato dessa mulher reagindo de forma diferente. O que eu vejo é silêncio. Mas eu leio que o Senhor, mais uma vez, ele não se agrada da atitude desse homem. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que ele jogava o sêmen na terra. E o que esse homem fazia, era mal perante os olhos do Senhor, pelo que também o matou. Os dois filhos de Judá faziam coisas que era perante o Senhor, era horrendo. Então o Senhor o matou de novo. Somente Deus sabia, Deus e Tamar sabiam o que esse homem fazia no secreto. Ninguém sabia, somente Tamar e esse Onã sabiam e Deus. Só que o único presente, o único que sabia dessa situação era Deus. Tamar não abria a boca, né? Então era algo em secreto, porque ninguém sabia da intimidade desse casal, mas Deus estava observando tudo. E isso não trazia agrado para Deus. Ele estava jogando fora a oportunidade da semente continuar. Mais uma vez, ele mata o filho de Judá e o segundo esposo de Tamar. Nos dias de hoje, se isso acontecesse, a gente automaticamente já colocaria um apelido de viúva negra. Eu conheço mulheres que já enterraram 4 maridos, a viúva negra. Então, aqui a gente vê 2 extremos. De um lado, uma mulher, mais uma vez humilhada, mais uma vez excluída. E de outro lado, um pai e uma mãe que acreditavam que o problema não estava nos filhos dele, e sim na mulher. Essa mulher enterrou outro filho nosso. E agora o terceiro filho eu vou dar para ela? Vou nada. Então Judá pega Tamar e diz: Tamar, vai para sua casa. Volta para a casa dos seus pais até que o meu filho, Sela, fique grande, porque ainda era um menino. E ela obedece. Ela obedece o seu sogro, volta para a casa do seu sogro, do seu pai, confiando nenhuma promessa. Promessa de quem? De Judá. Que ele novamente daria o seu terceiro filho para que a descendência do primeiro filho dele continuasse, para que ela pudesse ser mãe. Só que o tempo passou. Ela voltou para a casa dos seus pais e o tempo passou, muitos dias, passou o tempo e nada de acontecer, nada de Judá cumprir com a promessa que ele havia feito para essa mulher. Ela continuou enclausurada, ela continuou lá rejeitada, excluída, porque era assim que as viúvas eram tratadas, com exclusão. Elas tinham que usar uma veste de viúva, né? As roupas eram selecionadas para elas, então elas viviam em estado de exclusão, de total humilhação. E ela ficou lá no lugar dela quietinha,
Até que ela começou a perceber e se conscientizar de que aquela promessa que aquele homem havia feito para ela, ele não tinha intenção de cumprir. Mas a promessa que Deus havia feito para a família dela, que ela fazia parte, ela tinha certeza que essa não ia ser revogada. Porque Deus não volta atrás com a sua palavra. E ela era a mulher do filho de Judá. Ela fazia parte dessa família. Ela não desistiu de seguir em frente, de trazer a semente dela. Então nós vamos ler que essa mulher, ela foi direcionada até aqui, né? Todo esse tempo, a Bíblia não fala o tempo que ela ficou casada com o primeiro filho e também não fala o tempo que ela ficou casada com o segundo filho. E nem quanto tempo que ela ficou esperando para que Judá pudesse cumprir com a sua promessa. Mas fala que ela aguardou na dor, na aflição, na angústia, na humilhação. Ela ficou aguardando. Porém, nós vamos perceber que aguardar a promessa, quando a gente está aguardando uma promessa de Deus, a gente tem que aguardar de pé, vivos. A gente precisa estar sempre com a esperança viva. Estar vivo representa ter esperança de que um dia essa promessa vai se cumprir. Mas eu também vou aprender com essa mulher de que nem nada vem à toa para nossas mãos. Eu vou entender que quando Deus faz promessa nas nossas vidas, requer de nós ação, requer de nós atitude, requer de nós estratégia. Para quê? Para alcançar a promessa também. Ela está vindo ao nosso encontro, mas por algum motivo, no meio desse caminho, colocado empecilhos, tem impedimentos, né? Nós vamos passar por diversos impedimentos, e esses impedimentos são emoções que a gente vai passar, afrontas que a gente vai passar, e que a gente precisa vencê-las para alcançar as promessas. Jamais a esperança pode sumir na nossa vida. Não importa os empecilhos que aconteçam, a gente está falando aqui de luto, a gente está falando aqui de morte, de perdas. Não, as maiores perdas que o ser humano possa passar é perder um ente, e aí um esposo, 2 esposos. Nós estamos falando disso, né? A esperança foi por água abaixo. E, exteriormente, ela perdeu o marido, mas estava vivo dentro dela. A esperança, ela tinha mais uma alternativa. Ela tinha mais uma chance, que era o 3º filho. Mas mesmo assim, sabendo que essa promessa não seria, a palavra não seria cumprida, ela resolve buscar outra alternativa. Então ela toma uma atitude de coragem. Ela resolve fazer algo extremamente arriscado, né? Ela poderia morrer, ela poderia ser queimada, mas ela resolve agir. Mesmo diante do perigo, ela toma uma atitude. É forte. O que ela faz? Fala que depois de muito tempo, a mulher de Judá morre. E depois de consolado Judá, ele resolve subir aos tosqueadores das suas ovelhas em uma outra região próxima de onde moravam os pais de Tamar. E alguém o viu e avisaram a Tamar que o seu sogro estava em Tima a tosquear suas ovelhas. E então tirou de si sobre isso. Sabe o que ela faz? Ela toma estratégia. Por que ela toma essa estratégia?
Ela diz que ela tirou sobre si a viuvez, os vestidos de viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à estrada das duas fontes que estão no caminho de Tima, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Ali ela percebe que o moço já tinha crescido, já podia ter casado, e que Judá não pretendia cumprir com a promessa. Então ela resolve fazer algo muito arriscado. Por quê? Na lei do levitário, que eu li no começo da administração, ela tem um parênteses, que o sogro também poderia fazer parte da semente dela. Ele também poderia honrar com a promessa, e não só os filhos, o sogro também. E também, nessa época, existia a prostituta cultural, que era usada nos cultos de fertilidade do Oriente Médio, e eles acreditavam que a colheita e os rebanhos eram aumentados pelo intercurso ritual com as prostitutas de certas deusas. O nome das deusas era Arterote e Anate. Então essas mulheres cobriam seus rostos e acreditava-se que as próprias deusas encarnavam nessas prostitutas. Então ela se veste assim, vai para a beira do caminho que ela sabia que Judá passava, e como ela havia premeditado, ele se interessa por ela, só que ele não tem, né? No versículo 15 diz, vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto, ela ficou irreconhecível. Olha que estratégia. Ela sabia da época, ela sabia dos rituais que eles faziam naquela época, e ela achou de extrema uma oportunidade. Ela lutou. Sabe por que ela lutou? Porque ela tinha direitos. Meu Deus. E ela tinha um direito e que ela devia reivindicar esse direito. E ela bola essa estratégia. Ela dirigiu-se ao caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me possuir-te. Porque não sabia que era sua nora. Ele desejou-a. E ele disse, eu te enviarei um cabrito de rebanho. E ela disse, dai-me-as penhor até que envies. Eu preciso que você me dê algo que garanta. Porque ele não tinha nada em mãos para oferecer como pagamento. Primeiro que ela já sabia, né, quem era, de quem se tratava. Segundo, porque ela não confiaria mais na palavra desse homem, que tem mais uma coisa interessante. Isso também foi esquecido nos dias de hoje. Palavra. A palavra nos dias de hoje ela não tem nenhum valor. Antigamente, a palavra de um homem, a palavra de uma mulher, era como um testamento, era como um contrato. Ela tinha muito valor. Então, quando um homem ou uma mulher falava algo, cumpria-se. Hoje em dia a gente não tem mais isso, já ficou para trás, né? Hoje a gente fala, não tem valor que a gente fala e não consegue cumprir com as nossas promessas. Mas na época não. Na época, a palavra tinha que ser cumprida. E aqui esse homem já não tinha cumprido a palavra. Então ela fala assim, então ele disse, que penhor é esse que te darei? E ela disse, o teu selo, foi a primeira exigência. E o selo naquela época representava a identidade de uma pessoa. O selo era algo muito importante. Famílias importantes possuíam um selo, Judá possuía um selo. Aquele selo representava a identidade dele. Ela pede um cordão e o cajado que está na tua mão. Ela pediu as 3 coisas mais importantes, que era impossível alguém não reconhecer e não saber quem era o dono. E ele lhe deu, e ele possuía, concedeu-a. Depois,
Passou-se o tempo, lembrando-se que isso era um perigo, né, considerável pelo futuro que poderia representar na vida dela, né? E ele manda entregar o cabrito, porém não encontraram mais ela, nunca mais foi encontrada. Porém passou-se o tempo, todo esse tempo de humilhação, de esquecimento da vida dessa mulher, ninguém lembrou dela. Mas passou-se 3 meses depois desse encontro com Judá, alguém lembrou de Tamar. Adivinha para quê? Para dizer a Judá que a sua nora estava grávida. E uma viúva grávida representava que ela tinha quebrado um contrato. Ela não podia estar grávida, ela não tinha marido. Como é que ela podia estar grávida? Essa lei, a lei do levitário, ela não foi cumprida por Judá, por aquela família. Mas ele se sentiu no direito agora. Ele nem pensou quando soube que ela estava grávida. A primeira coisa que ele falou foi: traga ela para ser queimada. Porque é isso que aconteceria com ela. Aqui nós vamos ler o 24 que diz: aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora. Agora lembraram que era a nora dele. Adulterou. E eis que está grávida ao adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Como a gente é precipitado para julgar, né? Ele não cumpriu com a sua palavra, né? Com a lei que era exigida, com o direito dessa mulher. Mas agora ele nem pensou, nem raciocinou, já deu um decreto. Traga agora. Ele não lembrou o tempo que ele deixou ela esperando. Ele não lembrou que ele não cumpriu com a palavra dele. Ele não lembrou de perguntar o que está acontecendo com você. Por que né? Como é que aconteceu isso? Não, ele já, de imediato, já falou, o decreto dela era que a lei fosse cumprida. Traga para fora para que seja queimada. Imediatamente foi cumprido. E ele mandou dizer, aí ela, quando foi trazida ao encontro do sogro, ela vem com habeas corpus na mão. Ela tinha em seu poder um habeas corpus. Olha que mulher estratégica. Que fé, que coragem. E ela diz assim, ó: do homem que são estas coisas. E ela entrega na mão a identidade de Judá. O selo, o cajado e o cordão. Do homem que são estas coisas foi que eu concebi. Deste homem, este é o homem que eu adulterei, em outras palavras. E quando ele se depara com esses 3, né, com a identidade que representava que era ele, conhece, peço-te que quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Investigue. Faça o exame de DNA. Esse é o exame de DNA dela. Investigue de quem é esse cajado. Investigue, sabe por quê? Porque a lei falava que tinha que se queimar dos 2. A mulher e o homem que fosse adulterado, pego em adultério. Não só a mulher, eram os 2. Então ela fala, olha, de quem pertencer? Esses pertence foi a pessoa que me concebeu. Então, na lei, o correto era estar os 2 para serem queimados. Porém, no momento em que
pertences, ele diz assim, ele cai em si. E ele diz assim, mais justa é ela do que eu. Essa mulher é mais justa do que eu. Porquanto não a tenho dado a selar, eu não cumpri com a minha promessa. Eu fiz uma promessa para ela. Eu falei que eu daria o meu terceiro filho a ela e eu não cumpri. E ele lembrou do que aconteceu com essa mulher. Meu filho, e nunca mais a conheceu. Quando a Bíblia fala nunca mais a conheceu, sabe o que quer dizer? Nunca mais ele se deitou com Tamar. Ele só se deitou uma única vez. E essa única vez, ela engravidou e ela deu uma descendência ao seu filho. Ela conseguiu uma única vez continuar a descendência de Judá. E fala que ela teve gêmeos em seu ventre. Glória a Deus. Oh, glória! Como é que uma mulher... Nós, vendo esse relato aqui, se nós não conhecêssemos toda a história bíblica, que a gente vai até o versículo que eu li sobre a genealogia de Cristo, se nós não conhecêssemos isso, nós poderíamos dizer assim, essa mulher, ela enganou o sogro, né? Ela fez um ato que não é bonito de se fazer, que é enganar as pessoas. Mas Deus aprovou esse ato dela. Ela lutou pelo seu direito. Ela não deixou as dificuldades, ela não deixou as circunstâncias que veio na sua vida, duras circunstâncias, paralisar ela. É verdade. Ela tinha conhecimento dos seus direitos. Ela tinha conhecimento das suas promessas. E ela lutou para que isso fosse cumprido. Não se prostrou, não ficou se vitimizando, não ficou em meio à amargura. Nós não vemos aqui que ela entrou em depressão. Não existe isso. Existe aqui um testemunho de uma mulher que lutou para que a promessa que foi feita para a sua família, para a sua vida fosse cumprida. E isso foi tão lindo, que eu resolvi falar dela hoje. Porque eu li sobre ela no livro de Mateus 1. Mateus, ele começa as escrituras dele, a carta dele, falando da genealogia de Cristo. E é uma genealogia diferente das outras. Porque todas as outras genealogias, elas falam da era patriarcal, não é citado mulheres. E a genealogia de Mateus, ele faz diferente. Ele cita mulheres. Ele faz a lista de 5 mulheres extremamente importantes que fizeram parte da genealogia de Cristo. A primeira é a Tamar. E é tão clara, porque ele fala que Judá gerou de Tamar. Ela é citada, nenhuma outra genealogia é citada o nome de mulher. A coragem, a ousadia, a perseverança desta mulher foi um marco na história de Cristo. Cristo é tão maravilhoso que ele já começa mudando a vida dessa mulher. Ele já começa transformando, lá atrás, a vida dessa mulher. Ele é tão maravilhoso que começa assim, Tamar, a Pérez e a Zerá, e aí vem a descendência, chegando até Maria. Nós vamos ler 5 mulheres extremamente importantes. Depois de Tamar vem Raabe. Raabe esconde os hebreus, né? Dos espias. Que coragem dessa mulher, podia ser morta. Mas ela dá
quando ela escolheu, um ato de fé, esconder os espias. E o nome dela também está aqui. Ela era uma prostituta. Eu entendo que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele é justo, ele é parcial. Né? Até a sua genealogia já é diferente. Até na sua genealogia já é quebrado paradigmas, já é quebrado religiosidade. Ele não veio para os religiosos, ele veio para amar a todos. A terceira mulher é Ruth, uma estrangeira. Uma estrangeira que, no ato de fé, ela escolhe ajudar quem precisava. Ela escolhe ajudar a sogra, que não tinha ninguém. E ela foi tudo na vida dessa mulher. E Deus a honrou. E depois de Ruth, vem Betseba também, ela é citada. Mas ela é citada como mulher de Urias. Uma mulher muito importante na vida de Davi e na vida de Salomão. Porque ela lutou para que seu filho fosse coroado como substituto do pai. Depois eu convido vocês a estudar a vida dessas mulheres. Para vocês verem que em todas elas tinham coisas totalmente contrárias. Coisas impossíveis de acontecer. Mas todas elas venceram as dificuldades e conseguiram ir à luta, conseguiram vencer. Estão aqui, ó. Você sabe o que representa isso? No lugar de só homens estão essas mulheres junto. Maria, tão menina, já obedeceu à voz do Senhor, venceu todas as dificuldades, quebrou paradigmas. Isso é um exemplo para nós continuarmos. É um exemplo para nós lutarmos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso lar. Porque o que mais a gente vai encontrar são dificuldades na nossa frente. Eu estou falando para nós mulheres, mas é para geral, para todos. Porque Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflição. Porque ele passou por aflição. Então ele sabia do que ele estava falando. E ele sabia que as aflições que ele estava passando não era aflição de não ter o que comer, de não ter o que beber. Eram afrontas, era afronta, eram rejeições, eram traições, né? Eram palavras que não eram cumpridas. Tudo isso ele passou. E ele passou e venceu como homem. E ele diz que vocês têm um bom ânimo, uma pessoa desanimada, ela não consegue fazer nada. Uma pessoa desanimada, o único fruto que ela dá é a murmuração. O desânimo já tomou tanto conta que ou ela exala tristeza ou ela exala murmuração. Então ele fala, tenha bom ânimo. Uma pessoa animada, mesmo que não seja o momento certo, ela está ali, ó, com esperança de que na hora certa ela vai agir. Eu preciso agir. Não pode deixar também o desânimo levar as nossas promessas. Aleluia. O desânimo está levando as promessas da sua vida e você está deixando ir. A promessa está indo, dando tchau para você e você está ficando aqui paralisada, reclamando, se vitimizando, triste. Por isso que eu dei o exemplo de Tamar. Porque ela não desistiu. Em meio à dor, em meio à viuvez, em meio a tantas dificuldades, ela se posicionou e reagiu. Glória a Deus. Eu tenho uma frase, eu vou finalizar, que diz assim. Uma frase que eu li de um livro, que tem poder quem age. Tem mais poder quem age certo. E superpoder
quem age certo na hora certa. Então, essa mulher, ela agiu certo na hora certa. Primeiro ela agiu certo e na hora certa. E a sua ação teve uma reação ao seu favor. Eu entendo isso daqui e eu entendo não porque eu li. Eu entendo porque eu passo por isso. Já fiz isso. Eu já tive momentos de tanta angústia que a primeira reação que vinha era eu parar, era eu sumir. Mas a minha identidade, né, o que rege dentro de mim, que é o Espírito vivo, não me permitia me prostrar. Eu entendi que a omissão, você omitir, você poder fazer algo e não fazer, é a maior arma contra você. Então eu entendi que eu precisava o quê? Agir. Eu precisava buscar em Deus sabedoria, pedir, clamar, uma estratégia para que eu saísse daquela situação. E nunca eu deixei de acreditar. Nunca eu deixei de enxergar. Nunca. E muitas vezes vocês me viram perguntar: quando é que vai acabar? E eu glorifico a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus. Porque eu entendo que quando acabar, a glória será maior que a vida. Eu entendo. Eu tenho convicção. E essa semana eu ouvi algo muito interessante, que eu me vi nessa ilustração dada por aquele homem, sobre quando a gente está grávida, esperando a promessa. Na hora do parto, é a hora mais difícil que tem. Porque você precisa fazer força para a criança vir. Você precisa fazer força, você precisa se esforçar. Dói mais ainda quando está prestes a nascer. E se você não fizer força, a criança sufoca. Então você precisa se esforçar. E aí, no momento que veio isso na nossa mente, eu lembrei que quando a criança sai, quando nasce a promessa, é um alívio tão grande. E esse alívio vem a alegria. Então você começa a chorar, só que agora o choro é diferente. O choro agora é de alegria. Porque você sabe que terminou. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe que terminou. Glória a Deus. A luta terminou. Glória a Deus. E agora, aquela criança, aquela promessa, ela nunca mais vai regredir, ela só vai crescer. Criança não regride, ela não volta, ela só cresce. Então, quando eu sei que terminou a luta, quando eu sei que terminou a dor, Deus coloca no seu coração. É depois da dor, é depois de muita dificuldade, é depois de muita perseverança e muito esforço. Mas quando a promessa nasce, ela cresce. Glória a Deus. E dá muitos frutos. E é nisso que a gente precisa se fortalecer. Quando eu sei que acabou, e quando acaba, quando a criança nasce, que ela cresce, você vive tempos de paz. E eu nunca perdi a minha fé. Nunca. E com luta, quanta estratégia, quantas dificuldades nós passamos, e nós ainda passamos, não acabou,
Mas a gente agora está mais forte. Glória a Deus. Nós estamos fortalecidos. Né? Nós passamos o auge da dor. E a gente hoje pode glorificar e dizer, tem solução. Glória a Deus. Haja. Eu posso te dizer, haja. Não espere as coisas acontecerem. Haja. Porque quando você agir, vem o Senhor e age junto conosco. Mas Ele quer que você se mexa primeiro. Que você tome posição. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala de ação, de posicionamento, de sair desse estágio de tristeza e se animar. É isso que o Senhor quer falar nessa noite. Aleluia. Deus abençoe. Quero chamar o pastor Douglas